Saudações, Dux e duquesas tricolores. É quem fala é Duque Tricolor para mais um Novela Thiago Silva. Eu vou colocar a novela do Flu, tá? Novela do Flu, Thiago Silva. Vamos falar sobre o que ele falou, sobre o áudio, né, que ele fez com o Chelsea, né, em inglês. Não vai ter traduzido, mas eu vou tentar traduzir com vocês junto. Sobre o que ele está falando e também sobre possível retorno dele, possível não retorno dele, que estão também com outros times, que ele pode também surgir. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã, bom? E também, YouTube Live, hein? Voltou. Fique atento, às 6 horas, hein? Então, vamos nessa. Bom, primeiramente você vai pegar aqui o fone de ouvido para ver o que ele está falando aqui, sobre o que ele está falando, né? Ele vai falar inglês, mas tudo bem, vamos lá. Chelsea pra mim significa muita coisa. Então ele está falando em português, tá? Eu cheguei aqui pra normalmente ficar um ano só, fazer um ano e acabei que fiz 4 anos. Basicamente assim. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante que ele falou, tá? Isso é muito interessante que ele falou sobre ele ficar um ano. Eu não vou colocar só vou colocar o áudio para vocês entenderem, porque eu não sei se vai ter algum copyright de imagem, tá? Mas ele falou de um ano. Ele falou assim, não, eu só ficaria um ano, mas eu fiquei 4. Por quê? Qual que foi a motivação? Por que você não saiu antes? Mas é interessante. Não só pra mim, mas pra como toda a minha família. Meus filhos jogam no Chelsea. Família, então, que também foi outra polêmica. Motivo de grande orgulho fazer parte da família Chelsea. Literalmente, né? Porque meus filhos estão aqui. Espero que eles possam dar sequência nessa carreira, nesse clube tão vitorioso que consegue. É outro jogador, já é o segundo jogador em que, ao invés dos filhos estarem em Laranjeiras, estão em outros clubes. O Marcelo é um deles. Que o Enzo tá no Real Madrid, mas não tá no Fluminense. Ao meu ver, isso não ajuda o Fluminense. Ao meu ver, nós estamos sendo prejudicados. Por quê? Porque se existe todo aquele papo de genética, por que não tem isso no Fluminense? A gente tem, por exemplo, o filho do Felipe Melo, que está jogando pelo Fluminense. Eu queria que tivesse mais filhos. Mas fazer o que, né? Com certeza Continua. muitos jogadores têm o desejo de jogar. Eu acredito que tudo que eu pude fazer ao longo desses 4 anos, eu procurei me dedicar ao máximo. Não faz cara de choro, não. Infelizmente, Isso é feio. Tudo tem um início, um meio e um fim. Não que esse seja o fim definitivo. Espero que eu possa deixar as portas abertas para que Portas abertas? no futuro próximo eu possa voltar e Retorno? Você tá falando de retorno? exercer uma outra função aqui dentro. O que a gente entende aqui é que provavelmente o Thiago Silva já deve ter algum contrato com o Chelsea para que quando ele encerrar a carreira de jogador de futebol, que provavelmente vai ser no Fluminense, sendo um fracassado, ele vai voltar lá pro Chelsea. Mas isso daí é o ídolo de vocês, não é o meu. Eu não tenho o Thiago Silva como ídolo. Não tenho. O meu ídolo se chama Gun. E o meu ídolo que foi destratado pelo próprio Mário. Por isso que eu não falo muito bem dele. Mas é uma paixão sem explicação. Tenho só que agradecer
Obviamente, quando eu comecei a jogar, não tava na pandemia, não tinha torcedores ainda no estádio, mas nas redes sociais era sempre uma coisa muito especial para mim. E a partir do momento que a torcida foi voltando, a vida foi voltando ao normal. Ele vai falar mais sobre isso, mas até para não ficar um vídeo grande. Mas você tá vendo então como que ele tá falando, né? Da maneira que ele tá falando. Bom, cada um tem seu posicionamento. Como é que eu posso colocar como ídolo o Thiago Silva? Ele só ganhou a Copa do Brasil. Ele não ganhou a Libertadores como ele podia. Ele não estava também na Sul-Americana. Ele já tinha sido vendido. Eu discuto muito com as pessoas também se o Thiago Silva é ídolo ou não. E na minha concepção não é. Ídolo é Nino. Ídolo é Felipe Melo. São gente que realmente ganha título pra gente. Que faz com que o Fluminense seja o maior nome possível. O Thiago Silva não trouxe isso pra gente. Mas continuando, né? Antes de a gente falar mais sobre a novela do Thiago Silva, né? Eu não vou falar sobre o Fluminense nesse vídeo, né? Eu só tô falando sobre a novela, continua. Então, se inscreva no canal, faça o tiro pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre esse tema. E bom, o que acontece é que o que acontece realmente é que teve uma informação da redação do Netflu falando que ex-clube do Thiago Silva pode entrar na briga por sua contratação. De jornal espanhol, que foi o AS. Que ele falou que poderia ser na Itália, né? Na equipe da Itália e que teve no passado e que na história é o Atlético Milan. Porém, para a gente encurtar melhor sobre isso, já deu uma resolução no Tricolor News que o Milan avaliou e rejeitou a contratação do zagueiro Thiago Silva através do agora conselheiro do clube Ibrahimovic, por causa da idade do jogador. O Fluminense segue como favorito para contratar o jogador. Quer dizer, e aí perguntou, né? Rejeitou, ele se ofereceu? O nome dele tinha entrado em pauta, pois o clube quer reforçar o sistema defensivo na próxima temporada. E aí você vê, né, que só para fechar aqui, o Atlético Milan é muito mais time do que o Fluminense, quando o Atlético Milan fala para todo mundo que ele não serve para ser jogador do Milan, mas serve para ser jogador do Fluminense. E aí, só para deixar uma treta aqui no ar, que eu gosto muito de deixar uma treta no ar, que é o seguinte: diversos analistas de futebol estão falando assim, não, mas ele tá voltando, mas ele não tá perdendo muito da sua condição física agora, mas daqui a um ano. A gente tá vendo, por exemplo, com o Cano, e a gente vai ver isso com o Thiago Silva. O Thiago Silva vai fracassar, igual como o Marcelo fracassou. Não é porque a gente ganhou uma Libertadores é que ele não fracassou. Ele fracassou. A gente está acumulando jogadores fracassados que deram uma sorte tamanha de não ter uma enervalência metendo gol. Que nas condições normais de temperatura e pressão ele teria metido o gol. Então temos sim muitos problemas a serem conversados, muitos problemas a serem analisados ali dentro. Mas a novela Thiago Silva continuou. Se inscreva no canal, faça o tiro para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na inscrição desse vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela e YouTube Live, hein? Fique atento às 6 horas, hein? Saudações tricolores, até a próxima!